Bom dia, bom dia a todos. Eu estava dando uma lida sobre Ana, que queria ter um filho, e não podia ter, né? Aconteceu diversas pessoas na Sagrada Escritura que não podiam ter filhos. Rebeca, também, a esposa de Abraão também não podia ter, depois teve filhos. Foi a promessa de Deus. Eu estava meditando, lendo a palavra. Esses dias eu fiz até umas anotações. Então vamos falar um pouquinho sobre Ana também, que não podia ter filhos. Sobre um pouquinho de Hófine e Finéias, que era filho do juiz e sumo sacerdote Eli. Eu vou dar uma repassada ligeirinha, porque é muito grande essa parte. E daí eu me envolvi um pouco sobre essa leitura. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos, de Candelária. Conheço Carlos Vendinha. E eu gosto de estudar, ler a palavra do Senhor. Eu tinha muitos livros, tinha mais de 1000 livros, que eu estudava, gostava de ler a palavra, estudar. Tínhamos livros grossos, de caríssimos, que nem deixa eu me lembrar, o historiador Flávio Joséfo. Eu tinha um livro do Flávio Joséfo que era gigante, grosso para estudo. Também virou em pedaço. A água veio, que foi água até em cima da casa, passava barco em cima da minha casa. E depois no dia que foi para tirar, eu tenho uma salinha aqui em casa, onde tinha os livros. Na hora de tirar, veio um pessoal aqui me ajudar. Nesse dia nem quis entrar aqui dentro para tirar o material de livros, que era o material da ETAD, que é um curso para estudos, né, de pastor, aquele negócio da palavra de Deus, que eu tirei na Assembleia de Deus, na ETAD de estudos, porque eu gosto de estudar bastante. Aí eu procuro assim fazer o que Deus me dá, porque eu não vou trazer aqui a palavra sem saber, sem ter estudo, alguma coisa. E daí eu fiz agora um resumo, e eu gosto de aprender, nós temos que aprender bastante. E é a hora que o pastor me chamar na igreja, onde eu estou, na cruzada pentecostal, para levar a palavra, para você aprender. Quanto mais nós aprendemos, melhor. E eu fiz um resumo aqui. Primeiro eu comecei com Ana, quem era Ana, né? Havia um homem em Ramataim, na montanha de Efraim, em Ramá, alguns chamam de Ramá, né? Cujo nome era Elcana. Elcana era filho de Jeroão, né? Que morava em Ramá. E ele ia, muitas vezes, a Siló, para fazer seus sacrifícios que eles faziam em Jerusalém. E Ramá ficava perto de Jerusalém. Se não me engano, eu estava lendo ali, mais ou menos, se não me engano, ficava uns 8 quilômetros. Ficava perto de Jerusalém, Ramá. Ficava numa das montanhas de Efraim, e ali morava Elcana. E Elcana, ele tinha 2 mulheres. E uma se chamava Ana e a outra Penina. E a Penina, ela tinha filhos. Até dá para ter uma ideia, eu estava lendo ali na palavra de Deus, foi semana passada, e deu a entender ali que Penina tinha 10 filhos. Porque uma hora Elcana falou para Ana: por que choras, né? Não sou eu melhor que os 10 filhos, que eu te amo tanto? Aí dá para entender que Penina tinha 10 filhos. Então, Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E subia este homem, que é Elcana, da sua cidade, que era Ramá, de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Em Siló tinha a tenda, o tabernáculo da adoração a Deus. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hófine e Finéias, os 2 filhos de Eli. Então, fazendo uma geral, né, que estamos falando, que eu quero falar um pouquinho, porque é muito grande para falar, eu ia falar horas.
que tem para esse estudo, mas eu vou falar pouquinha coisa, um resumozinho de cada um, para nós entendermos. Então, Hófni e Finéias eram filhos de Eli, que estavam nessa tenda, que estavam ali para trabalhar para o Senhor. E Eli já estava velho. Ele, se não me engano, eu estava dando uma estudada ali, ele estava há 40 anos. O sumo sacerdote Eli, que ele era juiz também, há 40 anos, ele oficiava ali. E sucedeu que no dia em que Elcana, o esposo de Ana, né, e de Penina, sacrificava, dava a ele porções a Penina do sacrifício. E sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas suas filhas. Então, desse sacrifício, porque naquele sacrifício que era dado ao Senhor, a parte gordurosa, a gordura, era toda ela queimada. E partes desse sacrifício da carne que era distribuída entre sacerdotes, as pessoas que iam lá, que seria chamado sacrifícios de agradecimento, de votos, né, desse tamanho, assim, nesse sentido, desse sacrifício que era feito de ano em ano, que as pessoas iam agradecer a Deus, algum voto. Então, porém, a Ana, Elcana dava uma parte excelente, porque Elcana amava a Ana, que não tinha filhos, embora o Senhor lhe tivesse, claro, cerrado a madre, mas ele amava muito ela. E naquele tempo era muito importante ter filhos. Ana chorava perante a Deus para ter um filho. E o que Ana fez? Ana fez um voto ao Senhor. E ela fez um voto. O que ela disse? Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho, homem. Ó Deus poderoso, a ti, Senhor, darei todos os dias da minha vida. Servirás a ti, e sobre a sua cabeça deste filho que tu vai me dar, não passará navalha. Não passará navalha, vai ser que nem eu, né? Calvo. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, deu à luz, né, a um filho, e chamou seu nome de Samuel, porque dizia ela, eu tenha pedido ao Senhor. E havendo desmamado Samuel, que ela ficou em casa, né, até que desse o leite, amamentasse ele que tivesse um tamanho adequado para levar até Siló, e havendo desmamado Samuel, Ana tomou Samuel consigo com 3 bezerros, e 1 éfa de farinha. 1 éfa de farinha de cevada equivalia ao que? Cerca de 10 dias de comida, ou 22 litros. Eu acredito que 1 litro equivale a 1 quilo, por causa da densidade, né? Quando tem densidade 1, porque eu recebia na empresa que eu trabalhava, no polo petroquímico, que era medido por densidade. O ácido tinha uma densidade, a soda tinha outra densidade, e daí você fazia a conversão em litros ou quilos. E 1 odre de vinho. Ele levou à casa do Senhor em Siló, e era menino ainda muito criança. Por este menino orava Ana. E o Senhor atendeu, né, o pedido de Ana que ela tinha feito. Então, por isso, ao Senhor eu entregou Samuel todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e foi concedido. E adorou ali em Siló o Senhor. E Samuel foi um profeta, líder do povo de Israel, que viveu neste tempo, né? Ele foi juiz de Israel e o primeiro a ser conhecido como profeta. E foi usado por Deus, Samuel, para falar ao sumo sacerdote Eli dos erros dele e os erros que seus filhos faziam. Porque, o que se pode dizer, hoje em dia muitos pastores de igreja estão cuidando de igrejas, levando a palavra de Deus, e seus filhos fazem o que quer. E os pastores não têm uma voz ativa para falar
para fazer parar seus filhos de fazer coisas erradas. E depois não sabe o que acontece. E tem acontecido muito nas igrejas hoje em dia. Os pastores não têm uma boca para falar para os seus filhos, para colocar um freio no que eles estão fazendo. Não é só pastor de igreja, nós pais também. Temos que criar nossos filhos com amor, na palavra de Deus e fazer tudo que é reto. Se eles errar, mostrar para eles o seu erro e frear eles com amor e com carinho. Então, Elcana foi a Ramá, a sua casa. Porém, o menino, depois que Elcana, Ana e Penina foram a Siló, ele voltou para casa. Né? E Elcana foi a Ramá, que é a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali, no tabernáculo, na tenda do Senhor. Era, porém, agora vamos chegar nessa parte aqui. Também, só para relembrar, que Penina, que era a esposa que tinha filhos, ela arrazoava, ela fazia a Ana sofrer muito. Eu estou me lembrando agora que eu dei uma estudada semana passada, e fazia ela chorar demais, ela deixava a Ana amargurada. Penina ia em cima e não dava chance para ela. Ela sofreu muito nas mãos de Penina. E por isso que ela chorava. Ela chorou até na presença do profeta, do juiz, o sacerdote Eli. Chorava demais e Eli ficava olhando para Ana chorando, daquele jeito, tudo. Até um dia Eli achou que Ana estava bêbada, tinha tomado vinho demais. E falou para ela até falou para Eli: não, eu não estou embriagada. Ela estava embriagada com Deus, claro, mas não por causa de vinho. Que era o pedido que ela fazia para Deus, para dar um filho para ela, o que ela mais queria. E Penina ia em cima dela, fazia ela chorar, sofrer demais, porque ela não tinha filhos. E ela orou para Deus, né, Ana? E nós temos que fazer a mesma coisa, orar a Deus, naquilo que, no dia a dia, a petição para Deus poderoso, para Ele nos abençoar, aquilo que está faltando, alguma enfermidade, alguma doença, alguma coisa na nossa casa, no dia a dia, que está faltando pelas pessoas. Tem muitas pessoas com falta de Deus, que tem uma vida, né, de sofrimento. Orar pela... Tem muitas coisas, orar pelo Brasil, muitas coisas nós temos que orar. Então, se vê ali que Penina deixava Ana amarga, sofrida. E Deus atendeu o pedido, e Ana fez o voto, e Deus atendeu ela e deu um filho, Samuel, que foi morar em Siló. Então, de Ramá, aonde tinha as montanhas de Efraim, que fazia parte da tribo, né, de Efraim, e foi morar, o filho de Samuel, foi morar em Siló, na tenda, e servir a Deus. E a história é muito grande depois, onde eu vou dar mais uma lida, uma estudada, para nós aprendermos cada vez mais sobre a palavra de Deus. Então, Eli tinha 2 filhos, e Samuel foi ali morar com eles, para servir a Deus na tenda. E Eli tinha esses 2 filhos, Ofni e Finéias, que serviam nesta tenda e faziam coisas erradas. E nós temos que, como foi falar, repreender quando os filhos fazem coisas erradas. Eram, porém, os filhos de Eli, né, eram filhos de Belial. Quer dizer, o que ele ia dizer? Não conheciam o Senhor. Eles eram sacerdotes imprestáveis, Ofni e Finéias. Eles não tinham fé no nosso Deus. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, estando ainda cozinhando, né, a carne, vinha o moço do sacerdote, um moço mandado, com um garfo de 3 dentes na sua mão. Depois nós vamos ainda revisar essa parte. E enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim faziam a todo Israel que ali ia a Siló. Esses filhos de Belial, Ofni e Finéias, se aproveitavam daquele povo. Então era muito grande o pecado desses moços, Ofni e Finéias, perante a Deus, porquanto os homens desprezavam a oferta, agindo dessa maneira. Aqui nós temos uma prova referente a isso, sobre Flávio Joséfo.
deste livro que eu falei, que eu tinha muitos livros que eu estudava, né? Que diluiu na enchente que deu aqui em Canoas. Então tem aqui um testemunho de Flávio Joséfo. Ofni e Finéias foram os 2 filhos de Eli. O primeiro livro de Samuel o descreve como sacerdotes oficiantes no santuário, na tenda de Siló, na época de Ana. Desculpa. De acordo com Flávio Joséfo, ou apenas Joséfo, em latim, Flavius Joséfos, também conhecido pelo seu nome em hebraico, Yosef ben Matitial, foi um historiador, ou apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem importante, sacerdotes e reis, que registrou em loco ou no lugar a destruição de Jerusalém em 70 d.C. pelas tropas do imperador romano Vespasiano, comandadas pelo seu filho Tito, imperador. E Joséfo escreve sobre isso aí. De acordo com Flávio Joséfo, Finéias oficiou como um sumo sacerdote, porque Eli renunciou ao cargo de sumo sacerdote em Siló devido à sua idade avançada. Diz ali a palavra, lemos que Eli era muito gordo e ficava na porta, na tenda, né, da entrada, sentado. E era como juiz, né, ficava na porta esperando as pessoas virem ali, dessa época, orar, conversar com ele. E ele era de idade avançada. O profeta Samuel, ele foi usado por Deus para falar com Eli sobre a morte dos seus filhos futura, por causa das coisas erradas que eles faziam, que a justiça de Deus vinha sobre Ofni e Finéias. E também é referente a todos nós. Assim como ali, Deus mandou pessoas para falar para Eli sobre os erros dele, de não frear seus filhos dos erros deles, assim também é referente à nossa vida. Nós temos a Sagrada Escritura para nos mostrar como devemos andar. Ali é uma lei, no modo de dizer, os mandamentos de Deus. Assim, desta maneira você deve andar. Até ontem eu estava escutando no YouTube sobre as beatitudes, as bem-aventuranças. O que é a bem-aventurança? É no monte que Jesus falou sobre as bem-aventuranças. E ele diz ali, né? Vamos falar no outro dia, não hoje. Agora é sobre essa parte. Sobre os felizes, os pobres de espírito, né? Sobre herdarão o reino de Deus. Então outra hora a gente vai falar. Então Deus fala conosco. Tem tudo como devemos andar. É difícil? Sim. Mas vamos procurar andar. E todo dia entrar na presença de Deus e orar, conversar com Ele sobre nossos erros, para Deus estar conosco, para nós estar nos dirigindo em todas as horas. Quando de manhã cedo nós acordarmos, pedir para Jesus, o poderoso Deus, nos cobrir com o sangue dele contra todo o mal, para que nós não venhamos a abrir brechas para Satanás ter poder sobre nós e dar tudo errado no dia. E nós temos o costume aqui em casa também, além de orar nesse sentido, para Deus nos abençoar de dia. A gente, quando vai no mercado e compra comida, feijão, arroz, nós colocamos em cima do sofá e colocamos as mãos em cima da comida e pedimos para Jesus, para Ele abençoar, né, para toda a proveniência indevida, não sabemos de onde veio, o que houve, alguma consagração, para Jesus cobrir com o sangue dele e abençoar e purificar. E aí eu digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o que todo cristão, toda pessoa deve orar e agradecer a Deus tudo que tem. E nós vemos ali o profeta Samuel, foi usado por Deus para falar com ele sobre os erros de Eli, de não frear seus filhos. E também Deus mandou um outro homem, um homem de Deus, também vem a Eli, um profeta, né, que falou para ele que Eli honrou seus filhos mais do que Deus. Ele falando, esse profeta enviado por Deus, um homem que veio ali eventualmente, e permitindo que seus pecados ficassem impunes. E aí o homem de Deus falou, que veio eventualmente ali, que sua família enfrentaria consequências severas por causa do pecado. Será que é para nós também? Haveremos de sofrer consequências severas? Obedecendo a Deus, não, porque Deus tem um plano de vida para nós. Quando Adão e Eva errou,
Deus já tinha um plano para nós de vida. Porque Adão e Eva errou, e via todos nós, todo esse pecado que Adão fez. E nós sofremos por causa disso. Mas Deus fez um plano para nós de salvação através do seu Filho, que Ele mandaria aqui à terra, para sofrer em nosso lugar. Nós sofremos enfermidade, dor, sim. Mas haverá um lugar onde não haverá enfermidade, nem dores, nem sofrimento nenhum. Deus promete isso aí. Que toda a igreja do Senhor que crê na sua palavra, tendo os seus mandamentos, né, Deus Jeová, né, conforme a Bíblia fala ali, outros de Javé, que Deus tem um plano de vida eterna para nós. E o testemunho é esse, que Cristo morreu por nós em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna, viver para sempre, que era a finalidade de Adão e Eva. E Deus tem para nós agora. Temos que crer pela fé em tudo isso. Então, a profecia desse que o homem que eventualmente apareceu ali para falar com Elias, a profecia afirmava que tanto Hófni e Finéias, eles morreriam no mesmo dia, e a linhagem de Eli não serviria mais como sacerdotes. Aí você vai dizer, mas eu quero ver onde é que está isso. Então você vai em 1 Samuel, do 2 ao 27 ao 36, está tudo ali escrito. Porque eu estou apenas fazendo um resumo do resumo, para falar, porque é muito grande. Então eu quero falar o mínimo possível, e tentar explicar sobre essa... Eu já falei sobre a Ana, né, o sofrimento dela para ter filhos. Agora o início de Hófni e Finéias, que desobedeceram ao seu pai, e Eli, que era o pai deles, não freou eles para eles pararem, e Deus falou com Eli, e aí veio o resultado depois dessa desobediência de não frear seus filhos, né? Então, trechos do profeta esse que eventualmente ali apareceu, e disse assim esse homem de Deus: e isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Hófni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Então, ele foi avisado. E ele deixava os filhos livres para fazer o que queria da tenda e com as mulheres que apareciam ali. Então, na narrativa bíblica, Hófni e Finéias são criticados por se envolverem em comportamento ilícito, errado diante de Deus. Como se apropriar, né, da melhor parte dos sacrifícios para si próprios, né? Que mais? Eles tinham relações sexuais com as servas do santuário, da tenda. E esses Hófni e Finéias são descritos como os filhos de Belial, coração perverso. Em 1 Samuel 2,12, diz ali como corruptos. Na nova versão King James, canalhas. E na NIV, nova versão internacional, também é a mesma coisa, como canalhas. Seus delitos provocaram a ira de Deus e levaram a uma maldição divina, sendo colocada sobre a casa de Eli. E, subsequentemente, os filhos de Eli, Hófni e Finéias, morreram mesmo no mesmo dia, quando Israel foi derrotado pelos filisteus na batalha de Afec, perto de Eben-Ezer. Conforme eu já tinha feito a leitura, mas já faz tempinho que eu não li essa parte, mas eu me lembro que nessa batalha, que eles foram lutar contra esse povo filisteu, eles levaram a arca. E a arca foi tomada por eles. Eles acharam que levando a arca, e estando eles em pecado, eles iam vencer aos inimigos. Se nós procurarmos andarmos retamente com Deus, na sua palavra, nós teremos muitas vitórias. E Hófni e Finéias foram para a luta com a arca, mas estavam em pecado, e até roubaram a arca, levaram embora. E depois, a hora que der, vou fazer mais um estudo e vou falar sobre essa parte, sobre a arca, e sobre como foi que eles perderam essa batalha. E a notícia, então, dessa derrota levou à morte de Eli. Ele morreu. Como isso? Está na Bíblia.
Eli, pai de Ofni e Finéias, morreram ao cair, ele morreu ao cair da cadeira e quebrar o pescoço. Então dá para entender como Eli ficava sentado na entrada da tenda, como ele era juiz, e todo ficava sentado ali, e ele era gordo, né, demasia. Então veio aquela notícia que acontecia que os filhos dele tinham sido mortos e haviam roubado a arca. E ali que aconteceu? Caiu para trás na cadeira, quebrou o pescoço e morreu ali na hora. Que coisa, né? Eu estou falando assim na palavra simples, que dá para entender e que eu entendo. Isso aconteceu quando soube da derrota dos israelitas pelos filisteus na batalha de Afeque. Aí, para enriquecer, né, se você quer ler sobre isso, é 1 Samuel 4, 17 a 18. Então, ao saber das mortes de Eli e Finéias, ele morreu ali, e também ele da captura da arca. E dá para saber também que Finéias, um dos sacerdotes, ele tinha uma esposa que estava grávida, estava para dar à luz. Então, a esposa de Finéias deu à luz um filho. E qual é o nome que ela deu para o filho dela? Antes de morrer, porque ela morreu, ao dar o parto, ao dar o nenê, chamou seu filho de Icabode. O que quer dizer Icabode? Foi-se embora a glória de Israel. E posteriormente ela morreu. 1 Samuel 4, 19 22, ali mostra a morte dela. Então futuramente eu vou fazer mais estudo para nós aprendermos junto, referente a essa área, essa parte aí, sobre essa luta contra os filisteus da arca. E também tem referente a parte de Davi antes, que também a volta da arca, como foi feito, que houve um homem, se não me engano a dele era Uzá, que na hora que eles foram pegar a arca para trazer para Jerusalém, quebrou uma das partes da carroça, né? E a arca foi cair e ele botou a mão na arca. Uzá, se não me engano era Uzá o nome dele, depois eu vou ver. E daí ele morreu na hora, que ninguém podia botar a mão na arca. E ele botou e caiu morto na hora. Então você pode ler 1 Samuel 4, 19 a 22, o que fala ali sobre a morte da esposa de Finéias. Agora vamos lembrar, porque eu não falei detalhadamente sobre cada parte desse texto da Bíblia, o que aconteceu com Samuel. Bom, o que eu pude ver ali, que Samuel cresceu e se tornou um profeta de Deus, um grande homem de Deus, que futuramente nós vamos ver ali sobre Davi, sobre Saul. Vamos dar uma lida para relembrar o que aconteceu, como Deus usou ele. Então a palavra de Samuel, ela era respeitada por todo o povo de Israel. Agora, com tudo isso que nós lemos agora, para nós aprendermos, o que nós podemos tirar disso aí? Deus respeita os que o respeitam, mas despreza o que o desprezam. Então Deus, o que aprendemos agora, Deus respeita os que respeita. Deus respeita os que o respeitam, mas despreza os que os desprezam. Semeamos o que colhemos. Então, semeamos o que colhemos. O orgulho pode ser expresso de muitas maneiras, mas geralmente é expresso por nossas palavras. Então o orgulho pode ser expresso de muitas maneiras, mas geralmente é expresso por nossas palavras. Estão tentando me ligar aqui, eu vou tentar desligar. Então Deus escolhe pessoas para ministrar em sua instituição de salvação. Deus escolhe pessoas para ministrar em sua instituição de salvação. Mas essas pessoas devem agir com respeito, conforme Deus manda. Então a morte de Eli, esses 2 filhos, é um aviso sobre o alto preço que os pais pagam por não guardar as instruções de Deus. Então a morte de Eli e seus 2 filhos é um aviso sobre o alto preço que os pais pagam por não guardar as instruções de Deus. Então vamos cuidar de nossos filhos, de nossas vidas,
que ela pertence a Deus, e vamos procurar andar retamente, vamos ler a palavra, orar, buscar a Deus, e buscar estudo, né? Eu vou procurar fazer alguns estudos, que são meus estudos, vocês já viram, né? Que é simples. Não é um estudo sofisticado, que nos grandes instrutores da palavra de Deus, os grandes homens que tem aí no YouTube ou no Facebook. Eu procuro levar na simplicidade para nós aprendermos junto. Amém? Então, obrigado por tudo, Deus abençoe. E eu vou fazer até uma oração aqui, bem ligeirinha. Se você tiver um copo d'água, porque eu sou presbítero, né? Na palavra de Deus diz que os presbíteros devem orar pelas pessoas. Então, eu vou pedir que você coloque um copo d'água, um copo e um pedaço de pano, leve no hospital para uma pessoa doente, coloque nela. Isso está na Bíblia. Se não me engano, foi Paulo que mandava vir, ou Pedro mandava vir as pessoas trazerem os pedaços de camisa, de pano e tudo, e Deus os abençoava e a pessoa levava para as pessoas doentes. E não terminou esse tempo ainda, porque a palavra de Deus é para nós. Ela perpetuará até a vinda do Senhor Jesus, para trazer, aleluia, uma alegria muito grande para nós na sua segunda vinda. Então, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa palavra, que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor, aprender o Teu amor, a vida que está em Ti, que Tu vês sobre nós. E eu oro, poderoso Deus, sobre todas as pessoas. Em nome de Jesus, ó poderoso Deus, que o orar é parlar, orar é falar com Deus. E nós devemos falar com Deus sempre. E eu estou aqui falando com Deus, nessa oração oratória, que oração é oratória, pedindo a Deus que abençoe cada um que vai ler, estudar comigo essa palavra. E abençoa, Senhor, purifica essa água, assim como no tanque de Betesda, aquele homem ali entrou naquela água e foi curado. E que seja réplica nesse copo d'água, nesse pano, que a pessoa vai colocar sobre a pessoa vai beber no gole, e seja curada de enfermidade. É pela fé que nós fizemos isso, Senhor. Nós não somos dignos de nada, mas Tu és o nosso Deus que veio para curar, salvar e libertar. E a palavra do Seu Deus poderoso já diz tudo, curar. E Deus continua curando, da mesma maneira que Deus usava seus apóstolos, seus discípulos. Te agradeço por esse momento, que na hora que colocar essa água, que engolir, tomar essa água, beber dessa água, e colocar esse pano na pessoa seja curada agora, em nome de Jesus. Poderoso Deus, obrigado por esse momento, abençoa cada um, porque eu digo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Deus abençoe a todos e agradeço a atenção de cada um.